Então hoje nós estamos aqui no Acessibilidade Pro, evento do Eduardo Roquette, e eu tenho prazer de mostrar uma novidade que foi apresentada aqui, que é você ter um piso tátil ao lado de um piso intertravado, sem chanfro, sem trepidação lateral. Para isso, convidei meu amigo aqui, Paulo Gross, especialista no assunto, que vai falar um pouco sobre o produto. Legal, muito obrigado aqui pela presença de vocês aqui no evento e a gente poder mostrar que é justamente o nosso papel, de mostrar uma solução para essa necessidade. Então, a norma 9050 ela define que você tem, ao lado de um piso direcional, numa calçada acessível, que você tenha pelo menos 60 centímetros de cada lado desse direcional com um piso não trepidante. Nós não estamos falando aqui de liso ou áspero, assim, dele não ter a trepidação. Então o piso intertravado com o chanfro, por conta do encontro desses chanfros, a bengala ela poderia dar uma falsa sensação de direcionamento para o deficiente visual. Então a gente tem esse material sem o chanfro para fazer com que essa lateral está junto com o direcional não interfira nessa sensibilidade. Não provoque uma vibração que possa confundir e mudar um sentido de direção. Então, com esse material, você consegue fazer o movimento que normalmente o deficiente vai fazer, e aqui nesse quarto não pode ter trepidação. Ele vai sentir a trepidação exatamente na peça que vai fazer, vai mostrar para ele a direção a ser seguida. O que a gente fez aqui no evento, no ano passado nós fizemos uma vivência com uma venda fechando totalmente a pessoa de enxergar. E esse ano, com a sugestão do Eduardo, nós trouxemos um óculos de baixa visão. Então, com esse óculos, é impressionante, você olha para essa calçada, você vê essa faixa que tem um contraste bem significativo, como se fosse um padrão, uma coisa muito sutil. Tá? Aliás, coisa importante também, que esta condição de contraste, ela é também prevista no nome. Então você tem que ter um material que contraste um com o outro. Um NRV bem definido. Exatamente. Tem que ter no mínimo uma diferença de 30 pontos. Quando você coloca o óculos, eu acho que é até interessante, eu não sei se a gente consegue colocar o óculos na frente da lente, para vocês imaginarem a diferença que você tem de olhar para esse piso assim e ter o óculos. Eu consigo sentir bem essa. Paulo, e onde eu encontro esse piso na minha região? Como é que eu faço para descobrir o local, por exemplo? A ideia da gente ter trazido aqui no nosso QR Code, nós temos um site que é o www.blocobrasil.com.br, onde você tem a ideia justamente de fazer com que as pessoas naveguem. Existe uma quantidade muito grande de material para download, então você pode entrar no download e você vai ter todos os materiais por grupos. Então você tem lá um piso intertravado, você tem pavimento permeável, você tem habitação, você tem a parte de desempenho das alvenarias, porque os fabricantes que são associados ao Bloco Brasil, eles produzem tanto as peças de concreto para a pavimentação, como os blocos de concreto para a alvenaria. E nesse site você também consegue encontrar os associados. Eles estão separados por região. Nós temos 80 associados no Brasil, aproximadamente, são separados por região. Então você tem lá Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, nós temos associados em quase todos os estados do Brasil. E nessa pesquisa você vai encontrar esse associado e quais os produtos que ele tem qualificação. Que para uma empresa ser associada ao Bloco Brasil, ela tem que ter os seus produtos qualificados. Então, o selo de qualidade ABCP é o que qualifica essas empresas. Então, a partir do momento que elas têm a qualificação na Associação Brasileira de Cimento Portland, aí então elas podem ser associadas ao Bloco Brasil. E ali você vai ter, como se fosse uma batalha naval, você tem todos os produtos possíveis e a empresa. E aí você tem então o selo de qualidade ligando o produto à empresa se ele tiver a qualificação desse produto.
É assim que você consegue verificar no país inteiro. Quer dizer, você vai fazer a busca na tua região a partir daí. Exatamente. O preço provavelmente não é padronizado no Brasil, mas você dá uma ordem de grandeza dele em relação ao chifrado? É difícil de você falar, porque você tem a matéria, eu diria assim, a matéria-prima é a mesma, mas as condições de chegada dos insumos são completamente diferentes. Se você está perto de uma pedreira, se você está perto de uma cimenteira, então é muito complicado, mas de você ter um valor, mas não é diferente de outros sistemas, como o concreto moldado em loco, cada um com a sua característica. Sim. Tá? E dessa vez, no ano passado não tivemos, foi aderido, mas dessa vez a gente fez um piso tátil direcional, na mesma condição que é feito o piso intertravado. É a mesma máquina, sim, ele tem a mesma espessura, sim, então a execução você já vai fazendo direto. Sarrafiou a areia, você vem assentando as peças do piso intertravado sem chanfro e já vem assentando também uma vez só. Uma vez só. Sim. Então, eu só mudo a peça, eu tenho ali duas peças, né? Tanto a direcional quanto a de alerta, e você assenta junto, no mesmo, sim, momento. Sim. Não tem a necessidade de você fazer, para depois vir retirar. No concreto, por exemplo, você vai ter que ou deixar um espaço numa forma, sim, ou você faz e depois corta para depois aplicar os pisos táteis. Sim, e aqui, sim, a gente já consegue fazer direto. Muito bem, e a coloração também, Augusto? Não, a coloração ela tem que ter um contraste. Sim. Então, a questão depende disso. Também a norma define, e a gente tem inclusive uma cartilha que aponta isso, vocês têm a oportunidade de baixar, sim, que tem que haver um contraste. Quando vocês fizerem a vivência com o óculos, vocês vão perceber. Aqui é muito nítido que você tem um bloco de cinza bastante claro e um preto. Sim. Quando você colocar aquele óculos, sim, que representa uma baixa visão, sim, você vai perceber que isso some, sim, vira um borrão. Entendi. Então, entendi, se você tiver um contraste menor, entendi, vai ser imperceptível para o deficiente visual. Mas tendo esse contraste, atendendo ao contraste, eu posso trocar a coloração? Pode. Isso eu posso. Pode. Vamos supor que eu quisesse um piso verde aqui em vez de preto. Poderia? Poderia, desde que a tenda seria RB. O verde não seria a melhor opção, porque é um dos pigmentos mais caros que existem, o azul e o verde. Mas você tem o amarelo, você tem o vermelho, desde que você tenha o contraste. Está ótimo, está muito bem.